Em algum momento da vida, tudo o que é forma irá desaparecer. Eventos dolorosos como a perda de um ente querido ou o fim de um relacionamento, a perda de um emprego ou o roubo de um carro podem nos atingir como choques inesperados. Em outros momentos, são coisas simples. Um final de semana agradável chega ao fim, um objeto querido se quebra, ou então precisamos nos despedir de alguém. Esses episódios, por mais banais ou devastadores que pareçam, contêm um potencial espiritual profundo. Toda perda traz consigo uma oportunidade, a possibilidade de um vislumbre daquilo que está além da forma. Se no instante em que a perda acontece, escolhemos não resistir e deixamos de lado o impulso automático de julgar, de lamentar, de dizer: isso não deveria ter acontecido comigo. Então algo silencioso e profundo pode emergir. Um espaço se abre, um estado de rendição. E essa rendição não é passividade, mas um alinhamento profundo com o que é. E quando nos rendemos, podemos experimentar algo que contradiz completamente a situação externa. A paz. Uma paz que não tem causa aparente, que não vem de fora, mas brota de um lugar mais profundo dentro de nós. O ego, essa identidade construída pela mente, adora resistir. Ele encontra força nos conflitos, nas decepções, nas histórias em que somos vítimas de algo ou de alguém. Sempre há algo errado com o mundo, com os outros, conosco mesmos. E assim o sofrimento se torna um combustível para manter viva essa identidade. Mas há uma outra possibilidade. Quando algo aparentemente ruim acontece e conseguimos simplesmente aceitar, sem construir uma história mental sobre o evento, algo muda. Deixamos de ser vítimas da forma. Transcendemos a dependência emocional do mundo exterior. Nos tornamos livres, mesmo que seja só por um instante. A maioria das pessoas vive à mercê das circunstâncias. Se algo vai bem, se sentem felizes. Se algo vai mal, se sentem arrasadas. Seu estado interior está constantemente oscilando de acordo com eventos imprevisíveis. Elas se tornam vulneráveis ao comportamento alheio e situações que fogem do controle, ao tempo e ao acaso. E assim, o sofrimento se repete. Grande parte do sofrimento humano nasce de um mesmo ponto: expectativas não atendidas. Esperamos que as pessoas ajam de certa forma, que os planos se concretizem, que as situações fluam conforme desejamos. E quando isso não acontece, e frequentemente não acontece, sentimos frustração, irritação, mágoa, tristeza. Essa frustração não é causada diretamente pelos eventos em si, mas pela distância entre o que acontece e o que nossa mente acha que deveria acontecer. Criamos uma pequena história em nossa cabeça, cheia de expectativas e exigências sobre o mundo, e quando a realidade não se encaixa nesse roteiro, nos decepcionamos. Essa decepção se torna parte do nosso estado interior e passa a se repetir em outras situações. Reclamamos, julgamos, alimentamos a narrativa de que algo
está sempre errado. Mas a verdade é que essa frustração se baseia em uma percepção distorcida do que é o mundo. Vivemos sem perceber, como se o mundo tivesse o dever de nos fazer felizes, como se ele estivesse aqui para cumprir os nossos desejos. Isso é uma ilusão. O mundo não está aqui para nos fazer felizes ou infelizes. Ele está aqui para nos desafiar, para nos despertar. Quando compreendemos isso profundamente, começamos a liberar o mundo da obrigação de atender às nossas expectativas. E isso sim é liberdade. A decepção, então, se torna um mestre e não um inimigo. Ela mostra onde ainda estamos presos, onde ainda exigimos, onde ainda resistimos à realidade como ela é. O Buda ensinou que nesse mundo tudo é impermanente. Essa é uma das verdades mais simples e mais difíceis de aceitar. Tudo está em constante transformação. Nada dura. Nenhuma experiência pode ser mantida e nenhuma forma é eterna. Mesmo sabendo disso intelectualmente, agimos como se fosse possível reter as coisas. Nos apegamos a pessoas, situações, lugares, rotinas, conquistas. E quando algo muda ou se desfaz, nós sofremos. O sofrimento não vem da impermanência em si, mas da nossa recusa em aceitá-la. Mas há uma libertação profunda que nasce da aceitação dessa verdade. Quando paramos de lutar contra o fluxo natural da vida, começamos a viver de verdade. Deixamos de tentar controlar tudo. Nos entregamos. Isso não é fraqueza, é sabedoria. A entrega à impermanência abre um espaço interior onde a paz pode surgir mesmo em meio à perda. A rendição espiritual não significa passividade ou resignação, mas uma profunda aceitação da realidade como ela é no agora. Quando aceitamos que as formas vêm e vão, que a vida se move como uma onda que sobe e desce, então começamos a habitar o que está além da forma, a quietude do ser. É nesse espaço que encontramos um tipo de paz que não depende das condições externas. Uma paz que não está sujeita à mudança, porque ela não está baseada em nada que possa ser perdido. Eu acredito na América porque eu sei que a América não institui uma única guerra apenas por egoísmo. A América deu generosamente ao mundo inteiro. Eu observei isso com muito cuidado. Todas as coisas que eu queria para a Índia, eu descobri que o povo americano tem. Mas uma coisa eu notei, mesmo nas aldeias da Índia, onde as pessoas talvez tivessem apenas um punhado de arroz para comer, aquelas pessoas tinham sorrisos que muitos milionários americanos não têm. Ao passar pelas ruas da América, eu observo os pensamentos das pessoas e tudo o que vejo são notas de dólar girando em seus cérebros. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, eu ficaria mais feliz. O dinheiro é necessário. Não houve um santo que não usasse
de alguma maneira, para as necessidades da vida ou para o bem-estar dos outros. Mas o dinheiro, por si só, não é suficiente. Eu conheci muitos milionários, mas eu descobri que eles não eram felizes. A felicidade está em primeiro se tornar um milionário do sorriso. Contra todas as probabilidades, você deve tentar sorrir por dentro, e isso vai te fazer bem. A hora de sorrir não é quando tudo dá certo, mas também quando tudo dá errado. Isso é o que o Oriente ensina. E se você não consegue sorrir, fique diante de um espelho, puxe as suas bochechas pelos cantos da boca, faça com que os cantos da boca fiquem para cima. Às vezes eu ouço, ele era um milionário, um homem muito bem-sucedido, mas morreu de insuficiência cardíaca. Eu quero ser um oriental e sentar às margens do Gandhi e meditar. Mas quando eu vejo a pobreza da Índia, eu quero ser americano e me ocupar com a ciência e as máquinas para aliviar o sofrimento humano. Sendo feitos à imagem de Deus, nós temos o poder de usar a nossa individualidade, a nossa vontade para fazer grandes coisas. E essa é uma habilidade maravilhosa que Deus nos deu. Cada vez que você olha para o seu corpo de carne e osso, você se vê pequeno e limitado. Mesmo que uma coisinha aconteça com o seu corpo, se você começar a espirrar ou se bater com força na mão e acabar quebrando ela, você percebe a sua pequenez. Mas quando você fecha os olhos em meditação, você vê a vastidão da sua consciência. Você vê que está no centro da eternidade. Concentre-se lá. Reserve um tempinho pela manhã e à noite, apenas para fechar os olhos e dizer: eu sou o infinito. Eu sou seu filho. A onda é uma protuberância do oceano. A minha consciência é uma protuberância da grande consciência cósmica. Eu não tenho medo de nada. Eu sou o espírito. Esse é o ensinamento do Oriente. Você precisa dessa percepção. Se você reservar um pouco de tempo para Deus, isso lhe dará um grande conforto e felicidade. E é por isso que Jesus disse: amarás o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Se você está rezando o Pai Nosso, mas pensando num jantar de frango ou num pato assado, o Senhor sabe que você não o quer. Então, Ele não vem. Concentre-se somente em Deus, sem cujo poder você não poderia se mover. Assim como os navios no mar podem ser movidos por energia radioativa, Deus também nos move por seu poder, que flui para a medula oblonga. Quando o poder divino deixa o corpo, você está morto. Por que você não pensa na fonte desse poder? Deus não lhe nega confortos. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque ali está o ninho de toda a felicidade. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha dúvida. Eu não possuo nada, mas eu tenho tudo. Às vezes eu dei meu último dólar, mas nunca fiquei de fora. Deus sempre providenciou para mim.
Eu sou muito rico a esse respeito, embora pobre por fora. Pobre não por compulsão, mas por minha própria vontade. Se tenho o meu Pai comigo, que riqueza mais eu posso desejar? Esse é o ensinamento do Oriente. Isso é o que todos os americanos precisam lembrar. Por trás do dólar, por trás de todos os seus esforços, está esse grande poder. E se esse poder deseja que você tenha o emprego certo, qualquer coisa certa, você o terá amanhã, se estiver sintonizado com Deus. Tudo me foi dado dessa forma e eu entreguei tudo à causa para não ser escravo de ninguém e nem de nada. Eu nunca me considero um preceptor, um mestre ou guru. Eu só sei que matei o meu eu e não encontro mais ninguém dentro de mim senão o Pai Celestial. Quando você matar o seu ego, você encontrará o mesmo ser dentro de você. Assim como todas as lâmpadas de uma cidade são iluminadas por uma única fonte de energia, todos nós somos iluminados por Deus. Não sabeis, vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que você acha que Jesus Cristo foi reconhecido como Filho de Deus? Porque ele foi o nosso exemplo, como foram os grandes mestres. A menos que você se torne semelhante a Cristo, não há significado para essas palavras. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O diamante e o carvão são ambos feitos de carbono, mas o diamante recebe a luz e a reflete. O carvão, não. As mentalidades de carvão são aquelas que estão sempre reclamando. Ah, o mundo está ruim, eu estou com dor de cabeça, eu quero isso, aquilo e aquele outro, não tenho aquela coisa, não consigo fazer isso. Sempre o espírito negativo. Mas a mentalidade do diamante brilhante afirma: não importa o que aconteça comigo, eu farei o meu caminho porque Deus está comigo. Tal pessoa recebe a luz e finalmente, através da evolução material, mental e espiritual, ele se torna como Pai. Não minimize de forma alguma o poder da pequena onda que foi batida pelas grandes ondas. Alguém precisa dizer a ela: ei, ondinha, o que há com você? Você não vê que todo o oceano está atrás de você? Você é uma protuberância do grande oceano. Não olhe para o seu corpinho, olhe para dentro. A meditação que demos a você esses dias é de extrema importância. Você verá o quão vasto você é. Você está em todo lugar no Espírito. Então, meus amigos, lembrem-se disso. O Oriente deve ser o seu preceptor nas coisas espirituais, não em superstições menores. E o oriental deve perceber que Deus não poupou o sofrimento do Oriente apenas por causa da sua espiritualidade. Os orientais devem considerar os maravilhosos americanos que conseguiram afastar a malária e muitas outras doenças como seus preceptores nas coisas materiais. E pela troca construtiva do melhor do Oriente e do Ocidente, nós construiremos um Estados Unidos do mundo, com Deus como nosso presidente. Criar filhos é, para muitos, o maior desafio da vida moderna,
especialmente quando eles ainda são pequenos. A intensidade das demandas diárias pode parecer avassaladora. No entanto, há um ponto de partida essencial que transforma essa jornada em algo mais profundo. Não ter uma relação de confronto com o momento presente. Isso parece simples, e mas não é fácil, principalmente quando o caos doméstico se instala como rotina. As crianças gritando, os brinquedos sendo lançados no ar, refeições por fazer, as roupas a serem trocadas, tudo isso ao mesmo tempo. E mesmo que saibamos intelectualmente que esse período vai passar, que é uma fase, ainda assim a exaustão bate. A sensação de não dar conta se instala, mesmo quando há momentos de silêncio e tentativas de meditação ao longo do dia. O problema raramente está no que está acontecendo. Ele reside em nossa resistência interna ao que está acontecendo. A mente diz: isso não deveria estar acontecendo. Mas está. E é nesse confronto silencioso que nasce o sofrimento. O ponto de virada começa quando você deixa de resistir. Quando você começa a observar. Não para controlar, mas para testemunhar. Quando você se torna presença em meio ao caos. Você não precisa escapar. Você não precisa pedir um minuto de silêncio. Basta estar lá, profundamente ali, como um campo consciente, observando tudo o que acontece. E isso já é o começo da transformação. Imagine por um momento que, ao invés de lutar com a realidade, você se torna um espelho silencioso e atento. Seus filhos não param de gritar, de disputar o mesmo brinquedo, de buscar a sua atenção, mas você os observa. E nessa observação, algo muda. Não neles, mas em você. Não se trata de passividade. Você ainda age, você ainda intervém, ensina, impõe limites, mas agora a ação brota de um lugar mais silencioso, um lugar menos reativo. Você não está mais à mercê das circunstâncias. E esse simples deslocamento interno muda toda a atmosfera da casa. As crianças sentem. Mesmo sem entender racionalmente, elas percebem quando estão na presença de alguém que não está perdido na própria reatividade. Quando você consegue, mesmo que por 5 minutos, estar com ela sem resistência interna, você já se torna um mestre silencioso. Não é necessário prometer que estará sempre presente. Comece com 5 minutos. 5 minutos de profunda atenção ao que é. Isso por si só já é um ensinamento. E com o tempo, esses momentos se expandem. Eles se tornam mais frequentes. E se torna a sua nova forma de estar no mundo. Educar não é apenas dizer o que deve ou não deve ser feito. É, antes de tudo, a forma como você está quando faz isso. O estado de consciência por trás das palavras importa mais do que as palavras em si. E esse estado de presença é o maior presente que você pode oferecer aos seus filhos. A rendição ao momento presente não significa permissividade. Não significa deixar as crianças fazerem o que quiserem. Significa alinhar-se internamente com o que está acontecendo antes de agir. Essa entrega silenciosa traz clareza. E a partir dela, você pode estabelecer limites. Não como uma reação emocional, mas como uma direção consciente. Há muitas abordagens práticas para educar.
Programas como Super Nanny mostram formas úteis de impor uma estrutura e alguns limites, mas sem o ingrediente essencial da presença, essas técnicas se tornam rígidas. Quando a consciência está ali, até mesmo os limites ganham uma certa suavidade, eles se tornam compassivos. Lembre-se, as crianças aprendem não só com o que você diz, mas com o que você vibra. Quando você dá atenção apenas quando elas gritam, elas aprendem que a infelicidade funciona. Aprendem que é preciso estar em crise para ser visto. E isso é um padrão perigoso e também muito comum. Mas quando você oferece atenção, também nos momentos de silêncio, quando você olha para elas com presença, mesmo quando tudo está em paz, algo se reconfigura. Elas aprendem que o silêncio também pode ser um espaço de conforto, que o amor não precisa vir sempre em resposta ao problema. Uma das formas mais comuns de desconexão entre pais e filhos surge quando olhamos para a criança apenas através da lente do comportamento. Ela está sendo difícil, ele está sendo mal criado, essas crianças não me ouvem. Essas interpretações surgem tão rapidamente que mal percebemos que são apenas pensamentos, rótulos, julgamentos. E cada julgamento que fazemos limita a nossa capacidade de ver o ser que está por trás daquele comportamento. Mas algo muito mais profundo se revela quando você observa sem rotular, quando você vê a criança não como um problema a ser resolvido, mas como uma expressão momentânea da vida. Às vezes confusa, às vezes desordenada, às vezes cansada, mas ainda assim sagrada. É nesse olhar silencioso, isento do julgamento, que nasce uma verdadeira conexão. Essa observação pura não é algo passivo, ela é intensamente viva. Ao escolher estar plenamente presente, mesmo que seja por alguns minutos, você convida a criança para um campo diferente. Um campo onde ela pode simplesmente ser. Onde ela é vista não pelo que faz, mas por aquilo que é. E talvez essa seja uma das lições mais poderosas da paternidade consciente. Que ao ver o outro, sem julgar, você começa a ver a si mesmo de uma nova forma também. Enquanto você educa, você também está sendo educado. Enquanto tenta ensinar seu filho a controlar as emoções, a lidar com a frustração, a ser paciente, você inevitavelmente se depara com as partes em você que ainda não aprenderam isso. E isso é uma dádiva. A criança desperta a sua própria criança interior. Aquela que talvez não tenha sido plenamente ouvida, compreendida ou acolhida. Por isso, cada desafio no caminho da paternidade pode se tornar um espelho. Quando seu filho grita, talvez esteja apenas ecoando uma parte sua que também gostaria de gritar. Quando ele se recusa a obedecer, talvez esteja encenando a sua própria dificuldade em se render à vida como ela é. Essa percepção não é um motivo de culpa. Ao contrário, é algo libertador, porque revela que a paternidade é um caminho de cura mútua. Você está ali para guiar, sim, tudo bem, mas também para crescer, para amadurecer emocionalmente, para deixar para trás a ilusão de controle e abraçar, pouco a pouco, a sabedoria da entrega.
E quanto mais você aceita esse processo, mais compassivo se torna. Com seu filho, com você, com a vida. Afinal, estamos todos aprendendo e isso, por si só, já é algo sagrado. Há uma crença inconsciente de que amar é fazer, resolver, preencher todos os espaços com atenção e palavras. Mas existe uma outra forma de amor, uma forma mais sutil, mais poderosa. O amor que se expressa através do espaço. O espaço de simplesmente estar junto, sem dizer nada. O espaço de ouvir sem interromper. O espaço de deixar o outro sentir o que sente, sem tentar corrigir, sem querer apressar ou distrair. Esse tipo de presença não é o que a sociedade ensina. Vivemos cercados de estímulos, vivemos cercados de hábitos de preenchimento, de urgência por respostas. Mas no coração da paternidade consciente está essa escolha revolucionária de oferecer espaço. E esse espaço, quando é verdadeiro, transmite uma mensagem profunda. Você não precisa ser diferente para ser amado. Muitos de nós crescemos sem esse espaço. Crescemos com pais que, embora bem intencionados, estavam sempre tentando moldar, ajustar, corrigir. E isso deixa marcas. Por isso, quando você escolhe oferecer espaço ao seu filho, seja um espaço emocional, um espaço para que ele seja, você está rompendo um ciclo. Você está plantando uma nova semente. E o mais belo é que nesse mesmo gesto, você também oferece espaço a si mesmo. Descobre que você não precisa controlar tudo. Você pode confiar. Você pode simplesmente estar. E isso já é amor em ação. Muitas vezes imaginamos que a espiritualidade acontece em lugares tranquilos, como mosteiros, retiros, montanhas silenciosas. Mas a verdade é que o campo mais fértil para a prática espiritual pode ser a sala da sua casa. O lugar onde a vida acontece de forma mais crua, mais intensa, mais imprevisível. A presença de uma criança transforma o ambiente. Traz movimento, traz caos, traz beleza, desordem, alegria e cansaço. Tudo ao mesmo tempo. E o desafio espiritual é justamente esse: aprender a permanecer desperto no meio da confusão. Não como quem resiste, mas como quem se rende à dança da vida, tal como ela se apresenta. Nesse ambiente, cada pequena reação sua é uma oportunidade, uma chance de perceber o velho padrão mental surgindo e escolher que você não vai segui-lo. De respirar, de dar um passo para trás internamente e observar. Você pode agir, sim, mas a ação que nasce da consciência, ela não traz peso, ela é precisa, ela é direta e, ao mesmo tempo, ela é leve. A verdadeira prática espiritual não precisa de um cenário, ela precisa de entrega. E quando você vê sua casa não como um obstáculo, mas como um templo vivo, cheio de sons, brinquedos espalhados, aquelas perguntas repetidas e alguns silêncios breves, algo muda. Você deixa de buscar o sagrado em outro lugar. Você começa a encontrá-lo ali mesmo, entre as tarefas, os choros, os risos, porque o agora está ali e sempre esteve. Poucas coisas no mundo nos chamam
com tanta força para o agora quanto uma criança. Ela não vive projetando o amanhã. Ela não carrega o peso de ontem. Ela está inteira naquilo que faz, mesmo que mude o foco a cada minuto. Sua forma de estar no mundo é uma lembrança viva do que perdemos com a mente adulta. A capacidade de sermos totalmente presentes com o que é. Nesse sentido, a criança é um mestre. Ela não ensina com palavras, mas com o ser. A sua simplicidade, a sua entrega à brincadeira, a sua intensidade emocional, tudo isso aponta para um modo mais direto de viver. E se você observa atentamente, você percebe que há ali uma sabedoria silenciosa. Não é uma sabedoria conceitual, mas uma sabedoria essencial. Claro, a criança ainda está em processo de amadurecimento. Ela ainda precisa de orientação. Mas, ao mesmo tempo, ela também está oferecendo algo a você. Ela está dizendo: ei, volte para o presente. Volte para o coração. Volte para a vida real. Aceitar esse convite não exige esforço. Exige escuta, receptividade. E quando você permite que a sua própria criança interior desperte novamente, não aquela criança ferida, mas aquela criança viva, a livre, a que sabe estar, então algo se equilibra dentro de você. A relação com seu filho se torna mais leve, porque agora vocês não estão apenas vivendo juntos, vocês estão presenciando juntos. E o que você deixará para os seus filhos? Valores? Educação? Memórias? Tudo isso é importante, mas há algo ainda mais profundo que pode ser transmitido, mesmo sem palavra alguma. E é o estado de presença, o silêncio habitado. A paz interior que se torna visível em seus gestos, em sua escuta, em seu olhar. Essa é a herança mais poderosa. Ela não está nos objetos que você acumula, nem nas histórias que você vai contar para os seus filhos. Ela está no modo como você esteve com eles, nas vezes em que você respondeu com gentileza, nas noites em que você apenas se sentou ao lado, respirando junto, nos dias em que você foi capaz de rir, mesmo estando cansado. A criança não se lembrará de tudo o que você disse, mas se lembrará de como você fazia ela se sentir. E quando você for apenas memória, esse campo de presença que você cultivou permanecerá com ela, como um espaço interno, um refúgio, um farol silencioso. Por isso, toda vez que você escolhe estar presente, mesmo que seja por poucos minutos, você está deixando algo eterno. Não em forma de instrução, mas em forma de vibração, de essência, de presença viva. E essa presença será para o seu filho uma fonte de sabedoria em meio à confusão do mundo. Um lembrete de que há sempre um lugar seguro dentro dele. O agora. A questão que é o assunto de hoje talvez nunca tenha sido o tema de uma palestra espiritual. Eu faço a Deus todos os tipos de perguntas. E Ele nunca se irrita. E não importa qual seja a pergunta, o Ser Divino sempre me dá a resposta mais maravilhosa. Você também pode falar abertamente com Deus. Se você se lembrar disso, encontrará uma grande satisfação na compreensão que receberá dele sobre as anomalias da vida que o tem
mistificado. O homem veio à Terra unicamente dotado de individualidade e livre-arbítrio. Ele foi colocado aqui para desenvolver a sua inteligência e, assim, redescobrir e expressar a sua verdadeira natureza, a alma, um reflexo do espírito. Ele desenvolveria gradualmente a sua inteligência inata, não apenas por meio de livros ou palestras e sermões, mas também por meio dos seus próprios esforços para exercitar a sua mente e melhorar a qualidade dos seus pensamentos e ações. A Bíblia nos diz que fomos feitos à imagem de Deus, mas essa imagem certamente não é aparente em todos os homens. Embora a luz de Deus esteja igualmente em todos, nós não podemos negar que ela é mais manifesta em alguns do que em outros. Se a luz de Deus fosse plenamente manifesta em todas as pessoas, então os seres humanos permaneceriam constantemente no seu estado natural de perfeição. Mas nós vemos que, na maioria das pessoas, ainda há muito a melhorar. Eles ainda precisam evoluir para um nível mais alto de inteligência. A flexibilidade da vida humana mostra que há um poder divino alojado em tudo. O fato de alguns mostrarem um maior desenvolvimento do que os seus semelhantes simplesmente indica que eles se esforçaram mais. Você pode perguntar, bem, se a inteligência divina está em tudo, por que algumas pessoas nascem idiotas? Para responder a isso, nós teríamos que olhar nas suas encarnações passadas, para suas ações imprudentes que trouxeram esse triste resultado. Mas não há dúvida de que todo homem é feito à imagem do Deus onisciente. E se a condição sem esperança no cérebro de um idiota fosse corrigida, a sua alma seria capaz de manifestar mais de sua inteligência nativa. Olhando para trás na história, nós vemos que alguns indivíduos desenvolveram mais inteligência do que os outros. Eles se destacaram na multidão e se tornaram líderes. A sua liderança foi conquistada e assegurada por meio de demonstração de destreza física. O mais forte e inteligente da tribo se tornou o líder. Dessa forma, diferentes clãs se desenvolveram, gradualmente para se tornarem mais fortes, para cumprir propósitos comuns. Vários clãs se uniram sob um líder. Esses líderes se tornaram reis, eleitos de acordo com a sua demonstração de força física e inteligência. Mas alguns deles abusaram da sua posição e se tornaram tiranos. Eles ainda estabeleceram que os seus descendentes seriam os sucessores da coroa, o direito de governar em virtude do nascimento e não da capacidade. Viciou essa forma de liderança. O mal se insinuou porque, mesmo que o descendente real fosse física, mental ou de outra forma desqualificado, ele herdava e geralmente insistia em exercer o direito de governar. Em alguns casos, herdeiros incompetentes foram manipulados por ministros intrigantes a seu serviço. Assim nós vemos que o sistema baseado na herança era defeituoso. Algumas nações eventualmente se cansaram desse tipo de tirania e se rebelaram contra os seus governantes. Muitos reis foram mortos, outros destronados. Então surgiu a ideia de uma república. Países como França e Estados Unidos optaram por ter presidentes eleitos pelo povo.
George Washington qualificou-se para essa posição por tudo o que fez para ajudar a trazer a liberdade a essa terra. Ele amava esse país e tinha os seus maiores interesses no coração. Ele era um verdadeiro presidente. Sob a sua competente liderança, essa grande terra deu os seus primeiros passos importantes como uma nova nação. Lincoln também foi um líder excepcional. Mas o que aconteceu para obstruir o ideal perfeito do governo do povo, pelo povo e para o povo? Embora os presidentes sejam eleitos pelo voto do cidadão, o sistema é falho por corrupção e outras desigualdades. Frequentemente, o melhor orador é o eleito. Todos nós sabemos como as pessoas adoram elogiar as suas próprias boas qualidades. Essa pessoa também pode falar contra os outros por horas e nunca pensar no tempo. Mas ele não fala sobre os seus próprios defeitos e não gosta de ser lembrado por eles. Aqueles que se sentem qualificados para castigar os outros por suas falhas devem estar dispostos a se levantar e confessar as suas próprias falhas também. Mas os políticos sabem que não serão eleitos dessa forma. Então, às vezes, eles conseguem o voto simplesmente por causa de sua astúcia em se colocarem nos seus discursos. Então, depois de chegarem ao topo, eles fazem o que querem, apesar de todas as promessas feitas ao povo. Os eleitores não conseguem realmente um candidato. Normalmente, eles não estão em posição de fazer um julgamento pessoal do seu caráter. Eles sabem apenas o que leem ou o que ouvem falar sobre ele. Se dizem que ele é capaz, é uma boa pessoa, eles se sentem inclinados a votar nele. Mas onde está o fundamento para o julgamento? Onde está o padrão de verdade? Com o qual medir cada político? Isso nunca foi estabelecido. Assim, as massas muitas vezes são influenciadas pela propaganda e pelo sentimento, sem saber realmente o que está acontecendo. Mesmo um candidato indigno pode obter votos se tiver dinheiro para um programa de publicidade eficiente. Mas é errado anunciar o quão bom ele é se ele não tem qualidades para dar suporte a ele. O sistema de votação de candidatos é estragado quando o dinheiro, em vez do mérito, pode fazer a diferença para que alguém seja eleito presidente. E os políticos, infelizmente, têm a reputação de buscar ajuda nas pessoas endinheiradas. Candidatos dignos sem tais contatos podem permanecer muito pouco conhecidos para atrair os eleitores. É claro que ser rico não significa necessariamente estar envolvido em influenciar eleições. Eu sempre admirei Henry Ford porque ele fez muito bem com seu dinheiro para causas valiosas nesse país e também em todo o mundo. O mérito comprovado por meio de boas obras deve ser um dos critérios para a eleição de dirigentes. Em grande medida, os eleitores dependem e, portanto, são controlados pelo que é impresso nos jornais, pelo que sai nos noticiários. Mas eu acho que as pessoas estão se afastando desse tipo de influência. Costumava ser uma atitude comum na Índia que se alguém dissesse eu li no jornal a notícia tal e tal, as pessoas automaticamente davam como certo de que deveria ser falso. Os jornais costumam ser tendenciosos e isso torna as pessoas céticas. A verdade e a justiça solidária, não a conveniência e a exploração, restaurarão a integridade das reportagens e restabelecerão a fé das pessoas.
Assim nós descobrimos que, embora a democracia seja o melhor ideal, o atual sistema de votação é extremamente ineficiente. Porque a decisão muitas vezes tem de ser tomada com base no que o candidato diz sobre si mesmo, ou contra os outros que estão concorrendo contra ele. Muita pouca atenção é dada ao verdadeiro caráter dos candidatos. Se apenas santos e outros verdadeiramente capazes de analisar o caráter votassem em nossos líderes, teríamos a certeza de um bom presidente na Casa Branca. Sempre teríamos pessoas dignas para nos guiar. Um presidente verdadeiramente grande é aquele que olha primeiro para o bem da nação e inclui nisso o bem-estar do mundo todo. Então, por causa das discrepâncias no sistema de votação, nós temos alguns bons presidentes, alguns ruins, e ainda assim esse sistema democrático é certamente muito melhor do que qualquer outra alternativa atual. Reis ineptos e aqueles que governam pela força não podem ser rebaixados sem violência. Mas o povo pode legalmente substituir presidentes que se mostrem indignos. Agora chegamos à forma moderna de ditadura. Os ditadores são um exemplo clássico de políticos que fazem promessas e as quebram depois de assumirem o cargo. Os ditadores geralmente começam com o desejo de ajudar o seu povo, mas embora eles possam ser leais ao seu próprio país, seu interesse próprio os torna muito desleais a todas as outras nações. Por ciúme, excesso de zelo, eles trazem problemas para o mundo inteiro enquanto sobem ao poder. Quando chegam ao topo, começam a governar pela força para impedir que alguém ocupe a sua posição. Certo ou errado, a palavra deles é lei. E esse é o defeito das ditaduras. No começo, o ditador ganha poder fazendo algo de bom para o seu povo. Ele desperta a fé deles nele, porque ele governa por mérito. Mas quando ele chega ao topo, ele governa pela força. E agora vem a pergunta: Deus é um ditador? Certamente não no contexto que acabamos de discutir. Mas, em certo sentido, ele é. Porque ele nos criou contra a nossa vontade. Isso não é verdade? Não pedimos para ser criados. Quem disse a ele para nos criar? Essa, creio que é a única pergunta que Deus não responde. Eu costumo dizer a ele que não tinha por que nos criar e nos colocar em um corpo tão suscetível a doenças e sofrimento. Mesmo um carro tem peças que podem ser facilmente substituídas de tempos em tempos, mas não essa máquina humana. Você tem o direito de dizer a Deus: Senhor, já que me criou, me redima. Essa é a maneira que você deve orar a Ele. Você é responsabilidade dEle. Porque Deus criou mulheres, homens e animais e identificou a alma com as limitações particulares de consciência peculiares, a forma em que está encerrada. É nesse sentido que Deus é um ditador. Os animais não têm chance de melhorar. Eles permanecem exatamente como estão, presos pelo instinto. E os seres humanos se aproveitam das pobres criaturas. Não usamos sapatos feitos de pele humana porque os humanos resistiriam a essa ideia, mas nos sentimos livres para pegar a carne e a pele dos animais, porque na ordem do mundo criada por Deus, eles não podem se defender do homem.
Eu digo que, dessa forma, Deus é um ditador, mas mesmo assim, Ele é responsável por nós, porque somos lançados nesse mundo sem que nos perguntem se queremos vir e sem que nos digam por que estamos aqui. No entanto, podemos ver que o seu propósito deve ser bom. Toda essa criação mostra que é obra de alguma grande inteligência. Existem os sentidos pelos quais percebemos e nos relacionamos com esse mundo. A comida para satisfazer a nossa fome, e nos foi dada a capacidade de cuidar desse corpo e satisfazer suas outras necessidades. Cada forma de vida segue um padrão mais ou menos definido. A vida média do homem é inferior a 100 anos. A sequoia vive até 4.000 anos. Depois de um tempo relativamente curto, a planta comum de casa morre. Não importa o quanto você cuide dela. Alguns insetos vivem apenas algumas horas. Tudo isso mostra que existe um ditador que ordenou as coisas como deveriam ser. Ele estabeleceu os padrões pelos quais todos os seres vivos são governados. A maioria das dores que carregamos tem uma origem comum: a resistência ao que é. Não é o acontecimento em si que causa o sofrimento, mas o pensamento de que ele não deveria ter acontecido. Eu não aceito isso, cria uma fricção interna, uma contradição. E essa contradição é o que chamamos de sofrimento. O momento presente é neutro. O que o torna doloroso é a narrativa que a mente constrói sobre ele. A mente está sempre tentando escapar do agora. Se o presente é desconfortável, ela projeta um futuro melhor. Se é agradável, ela teme a sua perda. Em nenhum dos dois casos ela repousa. E essa incapacidade de repousar no que é, cria uma agitação constante, um fundo de insatisfação mesmo quando tudo parece bem. O sofrimento se disfarça de preocupação, de busca, de controle, mas a sua raiz é a mesma, a resistência. A cura começa quando você para de lutar com o momento. Não se trata de resignação, mas de uma aceitação consciente. É um sim interior, mesmo que as circunstâncias não sejam como você gostaria. Esse sim dissolve a rigidez. Ele abre espaço para que a vida flua, para que a energia volte a circular. Porque o que bloqueia a energia não são os eventos, é o não querer vivê-los. E quando você aceita o que é, algo se desarma dentro de você. A tensão solta, o coração relaxa, a respiração se aprofunda e muitas vezes o próprio problema começa a se dissolver. Não porque você o resolveu com algum esforço, mas porque você parou de alimentá-lo com a sua resistência. A aceitação cria um campo onde a transformação real se torna possível. O sofrimento perde força quando você o olha diretamente, sem fugir. Quando você o acolhe como parte da experiência, ele se transforma. E nesse acolhimento você descobre algo surpreendente. Por trás da dor há uma presença intacta, inabalável. E é nessa presença que você encontra paz. Não por escapar do sofrimento, mas por atravessá-lo com consciência.
A mente é uma ferramenta poderosa. Ela é capaz de resolver problemas, de planejar, de criar, de lembrar. Mas ela não foi feita para comandar a sua vida. Quando a mente assume o controle total, você deixa de ser o espaço consciente onde tudo acontece e passa a ser um personagem nas histórias que ela conta. E essas histórias, quase sempre, giram em torno de carência, de medo e controle. Você não é a voz na sua cabeça. Você é aquele que escuta essa voz. Essa distinção, por mais simples que pareça, pode mudar tudo. Porque enquanto você acredita ser a mente, você está preso aos seus julgamentos, às suas preocupações, às suas interpretações. Mas no momento em que percebe que pode observá-la, surge uma distância saudável. Surge o espaço da liberdade interior. A mente não é o problema. O problema é estar inconsciente de que você está identificado com ela. Quando você traz luz a esse processo, a mente perde o poder de dominar. Ela vai continuar operando, sim, mas agora ela vai estar dentro de um campo de presença. Ela serve e não é mais o governador da sua vida. E isso muda completamente a qualidade da sua vida. Você começa a usar a mente quando necessário e a deixá-la em silêncio quando não é. Você não precisa mais pensar compulsivamente. Você descobre que é possível apenas estar, apenas respirar, apenas ver, sem rotular, sem nomear. E nesse estado, você se torna mais inteligente. Porque a inteligência real não vem da mente, vem da consciência. Viver assim é como sair de um quarto escuro e entrar num campo aberto de luz. A clareza não vem do esforço, mas da percepção. E quando você vive a partir da presença, a mente se torna sua aliada. Ela colabora, mas não comanda. E nesse equilíbrio, você encontra uma nova forma de viver. Mais leve, mais lúcida, mais viva.